Bem-vindos a todos. Obrigada por estar conosco. Damos as boas-vindas do laboratório hoje, que é uma resposta dos membros da coalizão de justiça para reportar e compartilhar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que acabaram de ser entregues nesse fórum de alto nível político em desenvolvimento sustentável. Então, em nome das 24 ONGs que fazem parte e que representam as irmãs católicas e os parceiros no sistema das Nações Unidas. Eu gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo. Gostaria de agradecer a presença de vocês para continuar a aprender conosco e muitos de vocês já sabem, nós temos como foco essa semana um dos 5 ODS que são uma prioridade ou uma área de foco nesse Fórum de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós já completamos os nossos dias de foco. Então, hoje nós vamos para a quarta prioridade, que é o objetivo 14, que é o sistema ambiental saudável. E como nos outros dias da semana, nós vamos ter o prazer de ouvir vários membros da nossa rede que vão dar insights. Isso vai incluir ou aqueles objetivos que não foram implementados nessas partes do mundo. Para mim, o som desapareceu. Ah, voltou. Nós vamos ouvir a Katri Yannick, que é uma parceira das Irmãs de Notre-Dame de Namur, e ela serve como Justiça e Paz, ela é dos Estados Unidos, mas ela vai estar nos falando sobre o apostolado das Irmãs de Notre-Dame de Namur no Japão. E a gente espera que a gente também vai ouvir, nós também vamos escutar o, um claretiano e que a gente espera que vá se juntar a nós na Nigéria. Então, para começar, hoje nós vamos ter uma visão geral e uma apresentação desse objetivo, e para isso nós vamos começar a ouvir. Sahar, você pode iniciar a sua palestra. Bom dia, eu vou falar sobre a vida embaixo do mar, embaixo da superfície.
é muito importante, porque os nossos oceanos não são só lindos, mas são essenciais para nossa vida. Elas produzem o dióxido de carbono, elas têm o oxigênio e absorvem o dióxido de carbono. E elas alimentam muitas pessoas na Terra. E eu gosto de falar de problemas e como que a gente pode lidar com isso e não deixar ninguém para trás. Vamos começar com essas apresentações. Uma das coisas mais importantes desta agenda é a vida debaixo da água e todas as coisas que dependem de água. Tantas coisas são muitas pessoas no mundo não têm acesso à água limpa e muitas vezes as pessoas não têm acesso, mesmo no verão ou no inverno, e mesmo os lagos e os rios estão poluídos e sujos. Os países também têm que lidar com problemas como mineração no fundo do mar, pesca demais, eh, mudança climática e focar em resolver esses problemas e trazer os países para cuidar dos oceanos. Esse objetivo foi criado pelas Nações Unidas. O objetivo deve ser atingido até 2030. A ideia é usar os recursos para apoiar as pessoas no planeta durante um longo prazo. Temos fatores chave que poluem os nossos oceanos. Então, por exemplo, vou falar dos fatores. Primeiro, nós queremos reduzir a poluição marinha e o oceano, o plástico. E por que que isso é importante? Porque eles podem afetar os animais, podem danificar os oceanos. Os oceanos limpos são muito importantes para a nossa vida. E o segundo também é cuidar dos oceanos, cuidar das áreas costais, proteger essas áreas de danos e consertar essas áreas que já foram estragadas, na verdade. E por que que isso importa? Porque nós temos uma luta contra a mudança climática. Outra tem a ver com pesca, controlar quanto de peixes está sendo do oceano, está sendo tirado do oceano, práticas de pesca, porque estamos reduzindo a quantia de peixes no mar. E se a gente não fizer a gestão disso, muitas espécies vão desaparecer, porque as pessoas dependem de peixes, da pesca. E o último é áreas marinhas, e queremos proteger as áreas costais, fazendo com que elas sejam áreas protegidas para ajudar a vida marítima e também fazer com que os oceanos sejam mais fortes
em relação às mudanças. Então, precisamos nos cuidar contra a poluição marítima. Nós queremos ver os animais marítimos e queremos ver outras partes do oceano e do ambiente. A poluição é muito importante para manter a vida segura. A outra coisa é pescar em demasia e as pessoas também pescam ilegalmente. Esse é um problema. Isso reduz o número de peixes no mar e reduz a população. Essa pesca em excesso, ela pode causar falta de alimentação. E o terceiro é quando tem dióxido de carbono em demasia, ela acaba sendo absorvida pelo oceano. Isso faz com que a água seja mais ácida e é difícil para criaturas, por exemplo, os corais, o, faz com que seja difícil é, e o quarto é a mudança climática, que está causando grandes mudanças nos oceanos, faz com que os níveis marítimos subam e isso muda e coloca comunidades em perigo. Isso temos outras estratégias que podemos ter. Os países precisam ter passos importantes e tem que usar menos poluição, água limpa, proteger criaturas do mar. Isso também ajuda a proteger. Temos muitas atividades e precisamos consertar os danos. Áreas, nós precisamos novas plantas, precisamos proteger o ecossistema, a natureza e as pessoas. E também precisamos de práticas sustentáveis. Nós precisamos pescar de uma forma sustentável para ter peixes para o futuro. Hum, Nós precisamos ter regras, por exemplo, quanto que pode se pescar todo ano, e também temos que banir a pesca ilegal, os peixes que estão em perigo. Tudo isso ajuda a população a crescer e manter o equilíbrio. O quarto é cooperação internacional. O oceano é de todos nós
Então, a gente tem que seguir as regras. Nós precisamos de convenções, nós precisamos, quando a gente compartilha o conhecimento, nós podemos trabalhar melhor com os oceanos. Então, a última, nós nós precisamos focar em nos grandes problemas. Nós precisamos focar nas mudanças climáticas e nós precisamos nos preocupar com a saúde dos oceanos. Nós precisamos trabalhar juntos e nós precisamos criar áreas protegidas no oceano, onde a natureza pode se recuperar e crescer. Então, precisamos ter oceanos saudáveis, não só hoje, mas para gerações futuras. Atingir isso é importante para proteger os animais e ajudar as pessoas que vivem perto da costa e manter o equilíbrio. Muito obrigada. Obrigada, Sahar. Nós temos uma discussão hoje e você nos ajudou a entender esse sistema aquático é parte da agenda e diferente de muito dos outros objetivos na agenda, que eu acho que as pessoas entendem facilmente, porque muitos são sobre a experiência humana e outros são parte do modelo que a gente encontra todos os dias, por exemplo, como as árvores, parte do nosso sistema, enquanto muitos de nós vivemos perto dos oceanos, nós muitas vezes não reconhecemos exatamente a importância, em casos de água fresca, simplesmente ser uma água, nós não entendemos muito da vida está acontecendo abaixo da água, mas nós precisamos entender que tem outra vida aí e tem toda aquela vida animal, de plantas, que é muito importante para o nosso sistema, importante para o funcionamento do planeta. E você mencionou os oceanos, porque tanto do nosso planeta tem um papel tão importante de absorver o aquecimento que está acontecendo, distribuindo isso, e muito embora a gente sabe que a gente está vendo mais a gente sabe que as coisas ficariam bem pior. Nós precisamos redistribuir e, como você falou, com o fenômeno da acidificação do oceano, nós sabemos que o dióxido de carbono em excesso que nós estamos colocando na atmosfera também está sendo absorvido pelos oceanos, que está nos ajudando, está proporcionando uma proteção, mas tem limites e está afetando as vidas nos oceanos agora mesmo. Então, isso é bem difícil.
É muito interessante e triste ver quanto plástico vai para o oceano todos os dias, 8 milhões de toneladas. Nós temos dados que o peso físico do plástico pode ser maior do que o peso dos peixes, que é um conceito horroroso. Então, vamos lembrar. Muito obrigada, foi muito bom te ouvir. E agora nós vamos ouvir a Catherine Yannick, que é a diretora de Paz e Justiça para as Irmãs de Notre-Dame de Namur, e ela vai falar conosco sobre os insights e as experiências das irmãs no Japão. Vamos lá, Catherine, a palavra é sua. Obrigada, Tereza, obrigado a todos. Eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver se isso vai funcionar. Vocês conseguem ver? Sim, conseguimos ver. Bom, muito obrigada. Muito bom estar com vocês. Eu vou focar e falar mais devagar para as intérpretes. Então, eu sou Catherine Yannick, eu sou diretora de Justiça, Paz e Integridade para as Irmãs de Notre-Dame de Namur, para a província aqui nos Estados Unidos. Conforme eu estou começando essa apresentação, eu vou oferecer uma reflexão sobre os ODS no Japão, que é um pouco diferente. Nossas irmãs do Japão. Eu espero que eu possa fazer isso, demonstrando as experiências delas. Eu vou começar com uma reflexão da nossa congregação, alguns dos nossos apostolados, e também vou colocar em contexto e depois uma reflexão de como elas podem atingir os objetivos de desenvolvimento sustentáveis nos seus países. Fomos fundados em 1904. Eu estou repetindo informações, então eu vou falar bem rápido, mas nós fomos fundadas com o propósito de educar crianças nos lugares mais abandonados. Sempre fomos eh, internacionais e sempre focamos nesse aspecto internacional. Então, realmente é parte representar o nosso carisma, a nossa missão sempre foi focado em servir pessoas e agora nós operamos em 15 países e nos 5 continentes e focamos em mulheres e crianças. Então, isso é o que nós ouvimos: cuidados pastorais, cuidados sociais. As irmãs de Notre Dame
elas trabalham no Japão já há 101 anos. Então, nós empoderamos as mulheres, nós incluímos todos os níveis de educação, até doutorado. Nós temos um papel bastante importante. Essa estatística aqui é do Fórum Econômico Mundial. Nós éramos o país 101 nessa parte de igualdade de gênero. Muito embora a gente tenha muito progresso em participação, em oportunidades de emprego, e tivemos mais mulheres no campo de trabalho, nas posições de gerências, ainda tem poucas posições ocupadas e muito poucas mulheres empresárias, por assim dizer. Então, indo para frente, nós focamos em ter uma rede melhor e isso precisa acontecer principalmente nas áreas rurais. Também vamos criar um banco de dados de profissionais. Nós promovemos apoio e nós também focamos principalmente na promoção de liderança das mulheres. E esses são alguns dos recursos que a gente usa. Como que isso se relaciona com os trabalhos das irmãs de Notre Dame? Bom, elas querem inclusão e o nosso foco é fé e nós acreditamos que o mundo é um mundo. Então, os princípios da educação são parte do currículo. A população católica no Japão é muito pequena, mas muitas foram educadas nas nossas escolas. Alguns se batizam mais tarde. Nós queremos passar valores cristãos para muitas pessoas através da educação. Nós também temos irmãs, conventos estão sendo fechados, os nossos números diminuem. Só temos 4 comunidades no Japão. As nossas irmãs começam na universidade, depois vão para high school e também nós temos jardins da infância. Então, acreditamos que o nosso sistema educacional está tendo impacto nos jovens e no país, mas principalmente nas mulheres e nas meninas e no seu empoderamento pessoal. Do primário para frente, estamos engajados em empoderar outros. Nós patrocinamos crianças nas Filipinas para apoiar a educação e a nutrição. E também temos participantes numa caridade Ashunaga e que ajuda crianças não privilegiadas. Educamos na importância de serviço. E estamos tendo uma influência no mundo das mulheres e da sociedade através da educação. Nós
Vamos mostrar alguns exemplos. Uma é Makiko Sato, ela está em Hiroshima. Ela é especialista em liderança, é uma facilitadora para eh, corporações. Isso tem a ver com empoderamento. Ela fala de outra pessoa que é da instituição de colaboração e ela promove a agenda de abolir armamentos nucleares. Então, ela sempre esteve interessada na justiça, e ela sempre trabalhou com ONGs e ela ajuda os sobreviventes da bomba atômica. Um dos nossos projetos é coletar histórias, elaborar a história da educação, ajudar as pessoas e contribuir para a paz. Gostaria de compartilhar algumas das ideias. Ela também é uma associada das Irmãs de Notre Dame. Ela já participou desse fórum como um grupo da sociedade civil. Ela compartilhou conosco que em algumas nações, incluindo o Japão, os Estados Unidos, os ODCs não são tão respeitados, mas todos os países, não obstante o PIB, todos os países devem ser responsáveis e devem compartilhar a responsabilidade. No Japão, 90% das pessoas nem sabem que tem esses objetivos, mas precisamos fazer mais para construir essa responsabilidade compartilhada, que eles têm um significado. Então, ela vai promover um programa para desenvolver isso. Ela acredita na importância desse tipo de trabalho e o empoderamento e educação de meninas. Então, ela vai envolver mais pessoas para construir mais advocacia em torno do desenvolvimento sustentável. Também vou compartilhar que depois da Segunda Guerra, a educação presta muito atenção. Isso é parte da nossa história, é parte do nosso carisma, principalmente na província japonesa, em papéis ativos da mensagem de paz. As organizações têm selecionado os alunos para fazer, para falar. Nos próximos anos, ela vai ser anfitriã de um grupo de estudantes e principalmente as Nações Unidas para aprender mais sobre a mensagem de paz e também viajar para Houston e Santa Fé e aprender mais também. Nós esperamos que isso se torne uma missão, não só no Japão, mas principalmente em todo o país, que a gente possa colaborar para transmitir essa mensagem de paz para os jovens. Agora eu vou focar no ODS que a gente está falando hoje. Eu sei que a gente tem falado muito sobre o empoderamento de mulheres, mas a vida sob o mar também é uma preocupação muito grande no Japão
Então, eu vou compartilhar que a nossa congregação e as nossas alunas estão envolvidas em projetos para aumentar a conscientização sobre essa poluição do mar. Aqui é um projeto para aumentar a conscientização e o projeto leva as pessoas para uma ilha e isso começou, elas aprendem sobre a história, a evolução, as atividades e limpam a praia também. E muitos das participantes têm, aparecem com outros problemas. Esse projeto começou com uma estatística muito preocupante. Só 4% das pessoas acham que a mudança climática ou a sujeira dos oceanos são uma coisa séria. Então, o objetivo é principalmente para construir uma conscientização para as pessoas novas. Outro projeto de revitalização, muitos alunos participam em limpar praias. Isso mais ou menos foi um programa de serviço, um programa de educação. E eles aprendem sobre poluição, sobre conflito e o impacto da população idosa, não só a economia, mas a ecologia. Então, conforme a população fica mais velha, é muito importante prestar atenção. E, mais uma vez, conforme os jovens vão para as cidades, é cada vez mais importante focar nessas ilhas que são completamente impactadas ambientalmente ou por conflitos. Muitos alunos responderam favoravelmente a essas sessões. Então, tivemos a conscientização da justiça ambiental, mas a maior parte dos alunos falaram sobre a nova preocupação. Alguns estudantes eram relutantes no começo, mas depois ficaram super animadas. Então, devagar, estamos construindo o cuidado dos oceanos e principalmente numa nação que tem sido muito impactada por esses desafios. Depois eu quero falar sobre o SDG 18 e eu quero usar o exemplo de uma das irmãs eh, e esse objetivo de colaboração, essa perspectiva holística. Então, a irmã, temos uma irmã que tem uma paixão pelo ambiente. Então, essa área de sustentabilidade é muito importante e ela continua espalhando a palavra sobre o Laudato Si. Ela engaja as pessoas, ela trabalha na biblioteca da universidade e isso faz com que ela possa ser muito ativa. Então, ela usa essa oportunidade para educar e dar o tempo e a capacidade dela. Eu acho que para muitos nós, o Laudato Si é uma oportunidade muito boa para construir colaborações e eu espero que a gente possa usar isso como um modelo que impacta os SDGs. Nós apreciamos o trabalho dela e queremos inspirar muitas outras irmãs para
fazer ações semelhantes e continuar a serem ativas na proteção dos SDGs. Bom, esse é o fim do meu PowerPoint. Eu fico feliz na oportunidade de refletir sobre isso em nome das nossas irmãs. Eu espero que no futuro a gente possa promover essas revisões voluntárias. Eu trabalho para a província Este-Oeste e um dos nossos objetivos é fazer o nosso VNR desses objetivos e realmente refletir como nós podemos ser mais ativos. Obrigada por preparar essa apresentação e obrigada a todos vocês por permitir que eu apresentasse para vocês hoje. Obrigada, você nos levou numa jornada. Eles são ajuda a entender o carisma de uma congregação ou a área de apostolado. Nós conseguimos ver como os nossos apostolados estão conectados, a nossa missão de diferentes congregações está conectado e como a gente se apoia e como nós podemos encontrar motivação para cada um dos objetivos sustentáveis do início e como tem sido a nossa área de foco ou a nossa área de apostolado. Você ilustrou muito bem que as irmãs, elas estabeleceram uma presença forte no espaço educacional e que elas preparam o solo, por assim dizer, para o crescimento de conscientização em tantos assuntos diferentes, tantas áreas de preocupação, e elas criam oportunidades verdadeiras para a conscientização e para a contribuição de todos os alunos que surgem dessas instituições e melhor equipada para contribuir com a sustentabilidade, com a justiça, com a preservação do nosso lar comum. Então, toda instituição educacional que tem qualquer instituição tem oportunidades incríveis, e eu acho que também nós podemos dizer que é uma obrigação sagrada para imbuir o quanto a gente pode essa experiência educacional, não só com os valores, como você mencionou no início, talvez os cristãos não são a maioria em todos os lados que nós estamos, mas tanto aprendizado de valores que acontece, e não são só valores de uma forma espiritual, mas também como ser bons, como tratar as pessoas com respeito e também pensar sistemicamente sobre o que significa ser justo e respeitar e permitir que a gente viva em dignidade. E para fazer todas essas coisas, nós precisamos nós precisamos trabalhar em justiça, estabelecer relacionamentos nos nossos sistemas, e essa é a forma verdadeira de oferecer bondade e decência. Então, é uma posição muito poderosa de estar, de liderar as instituições como Irmãs de Notre-Dame de Namur, que estão em tantos lugares diferentes no Japão. E eu também quero falar sobre o ponto que você frisou no fim, sobre formas de integrar
o conceito, a estrutura para as atividades das congregações e principalmente a organização para justiça, paz e integridade. Você apresentou uma ideia muito interessante. Quando os governos se encontram, eles estão apresentando relatórios no progresso internacional e nós agora começamos a ver nos países onde os governos não estão muito ativos na oportunidade de lidar com esse tipo de relatório. Nós vimos que há locais, cidades e províncias ou estados que estão conduzindo a sua revisão mais local. E você apresentou uma ideia muito interessante que realmente pode ser feito por qualquer congregação, que é uma coisa, é uma revisão congregacional voluntária ou uma voluntária que é uma coisa que todos nós podemos fazer e a forma que a gente se junta aqui para essas reuniões, isso pode ser um componente inicial. Você nos deu muita coisa para pensar que qualquer congregação que está presente aqui pode pensar em como a gente pode lidar com isso nas províncias. Então, Catherine foi realmente arrasou, foi muito bom. Agora nós vamos ter o prazer de ouvir mais um membro da comunidade Jacor, é o padre Barnabé, que ele é da Nigéria, ele é um missionário claretiano. Então, a palavra é sua. Obrigada, Teresa. Você me escuta? Se você chegar mais perto do microfone, vai nos ajudar mais. Eu tenho a honra de falar sobre os impactos. Nós temos comunidades de produção e eu quero falar sobre a minha área, também quero falar sobre a complacência do governo e o impacto de má nutrição nos cidadãos e nos residentes dessas áreas e as respostas superficiais. Eu quero olhar o impacto negativo dessa poluição da vida embaixo do mar. As comunidades na Nigéria temos poluição por causa de derrames. Nós também temos a vida aquática que realmente mina os objetivos sustentáveis. Nós temos
a experiência de derrames de óleo. Temos isso acontecendo desde 2023 e isso acontece em rios e temos muitos impactos nas atividades de exploração de óleo, de petróleo. E temos rios, mangues contaminados e todas as áreas que concentram os peixes e a vida aquática, matando os peixes, matando os plânctons, destruindo a biodiversidade, os fazendo com que tenhamos metais tóxicos e temos pescadores péssimos. Então, qual é o backbone? Temos uma redução de 80%, temos ameaça de alimentação. Nós estamos falando sobre isso, a possibilidade de ver os peixes nem é possível por causa do efeito dos produtos químicos na água que assustaram o peixe. E, por exemplo, o lago, tem um lago lá que também é muito eh, danificado. Agora vamos falar sobre a complacência do governo. Os governos federais, as respostas têm sido marcadas pela complacência e a ineficiência. O delta do rio, que foi estabelecido para fazer a gestão de recursos de água, falhou completamente em frear os derrames de petróleo. E nós precisamos de ações do governo. Nós temos degradação e nós precisamos de respostas. Nós temos recursos, as empresas, essa falta de ação coordenada exacerba as crises. Isso leva a impactos de má nutrição. Isso dá valores, são desafios e 24% de aumento nesses problemas. Nós também, a poluição já decimou, fez peixes, já contaminou cardumes e já reduziu em 40% o conteúdo de proteína, já aumenta o risco e acaba com temos a contaminação de mercúrio nos lagos e isso aumenta o risco de danos nos rins e a má nutrição. Isso afeta mulheres e crianças, afeta a pobreza e as disparidades. Agora, a resposta dos governos é sempre inadequada. Então, principalmente no setor de reforma de água, e
tudo é um ato superficial. 1 bilhão de dólares só atingiu um mínimo de áreas contaminadas e não temos nenhum esforço de remediação, que é o que nós precisamos para os rios. E o envolvimento da comunidade é mínimo. E nós precisamos restaurar o ecossistema em lagos, sistemas priorizam as áreas urbanas, negligenciando áreas rurais. E deixamos as comunidades vulneráveis. Agora eu vou ir para frente. Nós podemos lidar com esses desafios e eu vou mandar uma sugestões regulatórias. Precisamos ter regulamentos melhores, precisamos monitorar e penalizar as pessoas por derrames, principalmente em áreas como o Sudoeste. Foi notado que tem agências demais que estão conectadas numa preocupação e muitos deles não sabem o que fazer e estão totalmente confusos ou não estão interessados nos as políticas regulatórias. E a segunda é investir em tecnologias sustentáveis, remediação e ter energia limpa para restaurar os sistemas e os rios. O governo sabe das ações e sabe da população, da poluição, mas eles não têm a vontade de ter políticas que aliviaria o sofrimento de cidadãos. Os progresso é nada. Então, a conscientização é lá, está lá, mas a vontade para fazer alguma ação é mínima. Também queremos empoderar comunidades em cidades de rios e lagos e proporcionar alternativas como aquacultura sustentável para compensar as perdas da pesca. Precisamos de alocações e precisamos atingir esses objetivos. Eu registro o meu desapontamento que a gente recebe ajuda do Banco Mundial, mas isso fica nos bolsos dos indivíduos. Os comitês também são subservientes e nada é feito para um progresso real. Então, eu acho que os fundos intencionais e fundos que é dado para mãos
responsáveis, é muito importante. Outra coisa é a colaboração internacional. Então, nós queremos a restauração do ecossistema e nós queremos monitoramento em tempo real. Tem países que têm essas tecnologias e esses problemas não são. Eu fico triste de registrar aqui que as pessoas que devem ser nossos pares e ajudar preferem viver na sombra, em vez de trabalhar com melhoras e progresso, com os problemas que a sociedade em geral encara. Temos falta de monitoramento. Nós precisamos estabelecer monitoramento, nós precisamos reportar e precisamos ter prestação de conta. A realidade aqui é muito triste. Temos que ver que a maior parte das comunidades que tiveram derramamento de óleos e as comunidades não conseguem lidar com esses desafios e eles vão para essas pessoas que são responsáveis e coletam taxas. Ah, são subornos e aí as pessoas ficam livres. Essa é a realidade que a gente confronta hoje. A ideia é ficar rico mais rápido possível. E isso é uma coisa que assola os nossos líderes. Para concluir, eu gostaria de dizer que essas comunidades, eu quero falar tudo, que a costa, a, os rios, os lagos, tudo está sendo ameaçado pelo desenvolvimento sustentável. Não deixe que a complacência e nós também temos uma crise alimentar. Nós precisamos melhorar os regulamentos, investir em tecnologias sustentáveis, empoderar as, as comunidades. Assim, com todas essas atitudes, nós podemos proteger e avançar em direção ao futuro sustentável. Eu também quero mencionar algumas palavras adicionais àquilo que eu falei agora. É uma realidade triste que quando que você vai para comunidades como Gruto e muitas outras áreas, comunidades que são circundadas por rios, essas pessoas, principalmente em pequenos vilarejos, Yakuma e outros, todos em deltas, essas pessoas não têm água limpa e higiênica. O que eles bebem é a água dos rios, e essa água está cheia de óleo que derramou. E os pescadores, como eles não conseguem o peixe, eles usam Gamalim 5. Eles aplicam no rio, aí o peixe morre, aí eles vão para o mercado vender esse peixe contaminado e as pessoas consomem esse peixe, consomem
e eles se contaminam com esse peixe. O, eles pegam a água, eles tiram o óleo e bebem a água sem o óleo. Eles foram pagos, eles receberam suborno, eles ainda criticam que as pessoas reclamam demais. Espero que a nossa sociedade na Nigéria e em outros lugares possam ter a experiência de uma vida melhor. Obrigada pela sua atenção. Deus abençoe a todos vocês. Barnabas, muito legal. Foi uma imagem bem clara que você nos deu, e os desafios quanto às águas limpas de todos os tipos. E o fenômeno de óleo, derrame de óleo todos os dias, é difícil de imaginar e difícil de aceitar, principalmente de tudo que você falou dos efeitos, não é só o dano direto que eles fazem para os peixes e as plantas na área imediata, mas também que o óleo entra nos rios e outras fontes que seria de água potável, ela entra na água que está sendo usado na agricultura, no solo, está afetando o conteúdo nutricional nas culturas nos quais as pessoas confiam como parte da sua dieta. Agora, de repente, estão ah, eh, com a nutrição que ofereciam no passado foi reduzida. Então, a gente vê o efeito que tem na saúde humana por causa dessa resposta insuficiente e a prevenção insuficiente. Então, você também falou que tem um papel muito importante para o monitoramento nesses eventos devastadores, porque isso realmente é o que vai fazer com que as pessoas responsáveis prestem contas. E você falou que parte da prestação de contas é para a agência de governos, e as outras são as empresas que estão se beneficiando por essas pessoas que não remediam quando há um derrame ou um acidente e depois falam deixe a remediação para as pessoas do país que são as vítimas da situação, que aí devem contribuir com dólares que são pagos aos governos para remediar o dano que aconteceu. E claro que todo esse esforço deveria estar saindo dos lucros da empresa em si. Então, você ilustrou para nós
muitos elementos específicos, os desafios para a vida humana e a vida marítima, e também você ilustrou muitas estratégias importantes para a resposta, e além do monitoramento liderado pela comunidade, eu quero adicionar que no fim você falou que você espera que você vai ver a emergência de uma nova liderança para ajudar a contrabalançar aquilo que você enxerga como uma cultura de corrupção, ou seja, quando há recursos disponíveis para a proteção dos lagos, dos mares, os recursos não estão vindo para o projeto que foi intencionado, não estão beneficiando as pessoas, mas estão acabando em poucos bolsos de indivíduos, com certeza. Nós precisamos de bons líderes para mudar essa cultura e para dizer que não é aceitável, para que tenha uma cultura de suborno e corrupção. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma frase famosa que a gente sempre fala nos Estados Unidos. Eu acho que originalmente vem de uma comunidade que diz que nós somos quem nós esperamos e que não é, sim, nós queremos ver as pessoas jovens de hoje, nós queremos ver a emergência de nova liderança com novos olhos. Ao mesmo tempo, isso é um momento para agir. E como você falou, a comunidade pode pegar a responsabilidade para si. Se nós queremos ver mudanças, vai precisar ser uma coisa, uma liderança da comunidade. E provavelmente não vai ser possível obter uma mudança apenas com poucos indivíduos admiráveis e espertos. Eu espero que todos sejam fortalecidos para ter um- uma liderança e não esperar que alguém chega de uma geração futura. E eu acho que toda a informação que você compartilhou hoje é um excelente começo. Você é uma voz de liderança na sua comunidade e eu espero que você esteja compartilhando esses insights em muitos outros lugares, porque eu acho que iria beneficiar tantos outros, principalmente a sua clareza e o que você faz ajuda muito. Muito obrigada por ter preparado e muito obrigada por ter compartilhado. Agora, amigos, essa é a primeira vez que nós temos tempo o suficiente depois dos palestrantes para abrir para uma interação. Então, eu gostaria de convidar qualquer pessoa que está no chamado, se você tem uma pergunta, um comentário, uma resposta de qualquer tipo eh, em relação àquilo que a gente ouviu hoje. A gente vai dar as boas-vindas para vocês compartilharem com o grupo. Se vocês quiserem levantar a mão, se vocês tiverem a sua máquina, você pode levantar a mão. Se não, você pode levantar a mão digital para falar que você quer falar. Você vai ver que tem um botãozinho de levantar a mão na tela. E se você não enxergar, provavelmente você pode encontrar debaixo de reações. Você seleciona reações e depois levanta a mão. E aí nós vamos poder ver que você
está interessado em falar? Eu vejo a mão de Melba. I was very impressed with the sharing of today. Really, uh, a lot of elements of analysis to see the development as a whole and how one thing affects the other. When you don't comply with one, this affects the other, and this is a chain. I want to share something from Japan. When we saw the voluntary presentations of Japan and made into. Ah, desculpe, o português, eu estava falando para o inglês. E quando o Japão tiveram dois desafios grandes, o desafio, porque por causa da falta de uma população que está envelhecendo e cada vez os bebês são poucos, isso parece um desafio bem grande. E quando foi a hora de falar de outros detalhes, não falaram o número 14 que foi abordado da forma que deveria ser abordado. Como sabemos, o governo apresenta uma forma, mas não falam do grande desafio. Essa é a minha observação. Realmente estou muito a agradecer pelas pessoas que falaram hoje, Notre Dame de Namur e todo o resto, e a maneira, e estamos falando, como Teresa dizia, a maneira de responder a isso que ficou, a educação é clara. E a educação gera novas pessoas que se somam, em caso de mulheres que estão em lugares de liderança e que seja continuando, somos nós que temos voz na sociedade civil para que juntos nós podemos trabalhar para que esses ODS se cumpram. E para mim, esse claretiano me impressionou demais, porque dá vontade de chorar. A água que é tão fundamental e essa água contaminada, isso é uma cadeia de morte, como que doenças que e como as pessoas, esse sistema capitalista e deixam as populações sofrerem. Isso me impactou demais. Obrigada pelo valor que esse missionário acrescentou. Muito obrigada. Melba, você falou muito bem. Agora nós vamos ouvir a Anita Cheria. Eu vou ecoar o que a Melba falou dessas apresentações muito diversas. Eu acho que a primeira apresentação fez
com que isso se tornasse uma coisa real e o tipo de desafio, o primeiro nos trouxe a intervenções muito interessantes, de formas muito inspiradoras, e o outro trouxe a política de como os estados se lucram com a destruição da natureza e como a melba e a dor que as pessoas passam para normalizar, por exemplo, beber água totalmente poluída, sofrer. Eu estava pensando todas essas direções de intervenção, como que a gente junta tudo isso para que isso impacte as pessoas, como os alunos, como as pessoas interessadas na natureza podem ter sinergia. Um seria culpar o Estado e ver o que eles estão fazendo e o que não estão fazendo, mas também como nós temos tantas intervenções válidas, como que a gente pode juntar essas coisas de uma forma pequena. Isso foi uma coisa que veio para minha cabeça. Nós precisamos juntar tudo isso para apoiar e impactar essa criança que tem que beber essa água suja. Isso é um desafio na minha cabeça, mas está acontecendo de algumas formas, eh, de uma forma tangível, onde a gente vê esse efeito duplicador, essa conscientização. Isso vem de intervenções na escola ou na mídia social, ou há alguma experiência de sinergia? É isso que eu queria saber. Eu só queria mencionar isso. É uma pergunta muito boa, Anitta, e eu estou pensando no aspecto das apresentações da Catherine. Ela falou, foi a irmã Tihaya, que parece uma presença bastante grande na mídia social e ela tem influência, e eu me pergunto se tem uma forma de conectar esse tipo de ação com a conscientização que nós ouvimos e também dos comitês que estão na Universidade de Mulheres no Japão. Com certeza tem tantas capacitações que são possíveis, tantas paixões, mas juntar tudo isso é o desafio. Muito obrigada pela pergunta. E aqueles que falaram hoje, se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem compartilhar como resposta, por favor, diga. Adoraríamos ouvir seus pensamentos. Mas também quero ouvir outra pessoa que tem a mão levantada. Beatriz, por favor. É só um comentário agradecendo o trabalho que todos vocês fizeram. Obrigada por estar conosco, ou estar uma pessoa que aprende, tão entusiasta. Muito obrigada por estar aqui. Tem alguém que quer oferecer um comentário adicional ou uma resposta para o compartilhamento que a gente ouviu hoje de outras pessoas ou de outras pessoas que ofereceram seus comentários? Assim, Norma, por favor, siga em frente.
Bom, eu queria agradecer as apresentações de todos vocês. Eu queria falar algumas coisas que me parecem bem importantes e que têm a ver com esses processos, com esse processo de desenvolvimento, porque todos deveríamos estar envolvidos para criar uma conscientização. Devemos ter programas para trabalhar com isso, com esses aspectos, e que tem um interrelacionamento, eh, gerar na nossa comunidade, principalmente essas que têm mais dificuldade. Então, isso é tudo muito preocupante. E no meu país, como sofremos porque não podemos agir, o financiamento é muito escasso e essa conscientização pode ter pequenas organizações que também é importante trabalhar com uma análise profunda e mais detalhada com as nossas comunidades. O turismo e a industrialização no mundo são dois segmentos que afetam muito tudo que tem a ver com saneamento, oceano, os rios. Então, nós devemos nos preocupar com esse tema e é muito importante investigar o que está acontecendo, investigar as substâncias. Eu acho que tem muita coisa escrita, mas investigações que têm a ver com o popular, para que seja um crescimento de consumição. Eu gostei muito. Não entendemos que temos um grande paralelo com o mar e temos que trabalhar. É difícil, é caro, mas temos que fazer alguma coisa. Com 3, com 5, com 10 pessoas. É a única coisa que vai nos ajudar. Temos que educar as crianças desde pequenininhos. Norma, realmente toda a interação que nós temos, todo o apostolado, todo espaço é um espaço para educação e para conscientização. Se a gente trabalhar dessa forma, se a gente pensar em como integrar esses níveis importantes de consciência e conscientização sistêmica, qualquer apostolado que a gente tem pode trazer essas ideias e essa ideia transformadora. Agora eu estou vendo que
A Catherine quer falar de novo. Então, Catherine, por favor, fale novamente. É muito legal compartilhar os seus sentimentos, mas eu queria comentar os comentários e a importância dessa conscientização através da mídia. Isso é uma coisa que tem estado muito na minha cabeça, porque eu acho que muitos de nós e ter um apostolado, a gente é muito bom interagindo com as pessoas presencialmente, cuidar das pessoas, mas é difícil para usarmos a mídia social como uma ferramenta para aumentar a conscientização. Eu acho que por isso nossas equipes e organizações semelhantes e indivíduos, eu acho que por isso precisamos mostrar os os desafios. A mídia pode fazer uma forma de construir a, e isso tem sido uma semana muito educativa para mim. E países e convenções. É um trabalho contínuo para mediar a conexão pessoal e global e como que a gente pode fazer o global pessoal. É um desafio para as pessoas de boa vontade. Mas alguém gostaria de fazer um comentário, alguma reação? Ok. Então, eu vou agradecer os apresentadores, a apresentadora, pelas suas contribuições hoje e por ajudar a nos trazer para uma conversa muito rica e a oportunidade de realmente dar uma olhada e examinar mais uma vez esse componente do nosso mundo, o nosso conceito de desenvolvimento, que talvez seja uma das coisas mais fáceis de ignorar e não olhar que é um componente vital da vida na Terra e nós com certeza não podemos deixar isso sair do nosso campo de visão. Obrigada a todos vocês por seu input e sua análise e para os diferentes apostolados de trabalho que todos vocês fazem e que você apoia outras na sua congregação para fazer. Nós esperamos, se a gente puder, só esses que estão na sala aqui hoje, como um grupo de ajuda e responder alguns desses desafios. Nós temos mais uma sessão amanhã e vai ser no mesmo horário que hoje, mesma, o nosso foco amanhã vai ser o ODS 17, que é parcerias que apoiam
todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e como uma coalizão e como uma parceria. Isso é um conceito que é muito querido a nós. Então, nós estamos felizes de destacar esse componente vital e qualquer coisa. Obrigada para todos vocês e nós vamos ver vocês amanhã, na mesma hora, para uma discussão sobre o ODS 17. Obrigada e tenha um ótimo final de dia. God bless you. Gracias, Teresa, por la coordinación. Gracias. Saludos a todos. Thank you very much. Thank you, Judika. Thank you too, and God bless all of you. Thank you for the presentation. It was very good and encouraging.